O conceito do reino de Deus é central na mensagem de Jesus e em toda a Bíblia. Ele é um tema rico que nos desafia a entender a profundidade do plano de Deus para a humanidade. O reino de Deus é tanto uma realidade presente quanto uma esperança futura, um domínio onde Deus reina soberanamente e onde a justiça, a paz e o amor prevalecem. É importante entender como esse reino se manifesta em nossa vida diária e o que podemos esperar no futuro. Quando Jesus começou seu ministério, ele proclamou: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Com essas palavras, Jesus estava anunciando a chegada de uma nova era. O reino de Deus estava agora acessível a todos, trazendo uma mensagem de esperança e transformação. Ele convidava as pessoas a se arrependerem de seus pecados e a crerem na Boa Nova. O reino de Deus se manifesta de maneira presente quando vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Cada ato de amor, justiça e compaixão que fazemos é uma expressão desse reino. Jesus nos chamou a amar nossos inimigos, a perdoar os que nos ofendem e a cuidar dos necessitados. Quando seguimos esses mandamentos, estamos trazendo o reino de Deus à realidade em nossas vidas e na comunidade ao nosso redor. Os milagres que Jesus realizou também são sinais do reino de Deus presente. Quando ele curou os doentes, expulsou demônios e ressuscitou os mortos, ele estava demonstrando o poder do reino. Esses milagres não eram apenas atos de compaixão, mas também declarações poderosas de que o reino de Deus estava rompendo as barreiras do mundo presente, trazendo cura e restauração. Além disso, as parábolas de Jesus nos ajudam a entender melhor o reino de Deus. Parábolas como a do grão de mostarda e a do fermento mostram como o reino começa pequeno, mas cresce de maneira poderosa e abrangente. Essas histórias nos encorajam a ter paciência e a confiar no processo, sabendo que, embora os começos possam parecer insignificantes, o resultado final será grandioso. O Sermão do Monte é outro exemplo de como Jesus descreveu o reino de Deus. Neste sermão, Jesus apresenta as bem-aventuranças, que revelam os valores do reino. Ele nos mostra que os humildes, os misericordiosos e os pacificadores são abençoados e que o reino pertence a eles. Este sermão desafia nossas percepções e nos chama a viver de maneira que reflita esses valores em nossas interações diárias. A oração do Pai Nosso é uma expressão central da nossa esperança no reino de Deus. Quando oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, estamos pedindo a Deus para trazer a plenitude de seu reino à nossa realidade presente. Esta oração nos lembra que devemos viver de maneira que promova a justiça e a paz, e que aguardamos ansiosamente a completa realização do reino. O reino de Deus também é uma promessa futura. A Bíblia nos fala de um tempo em que o reino será plenamente estabelecido, e todas as coisas serão restauradas. Em Apocalipse, lemos sobre a Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. Este é o destino final do reino de Deus, uma esperança que nos dá força e coragem para enfrentar os desafios da vida. Enquanto esperamos a plena realização do reino, somos chamados a ser agentes de mudança no mundo. Somos embaixadores do reino de Deus, representando seus valores e seu amor em tudo o que fazemos. Isso significa defender a justiça, cuidar dos necessitados e viver de maneira íntegra e compassiva. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na expansão do reino de Deus. A comunidade cristã é uma expressão visível do reino de Deus presente. Quando nos reunimos em adoração, comunhão e serviço, estamos manifestando o reino em nossas vidas. A igreja é chamada a ser uma luz no mundo, um reflexo da graça e do amor de Deus. Nossas ações como comunidade têm o poder de impactar o mundo ao nosso redor, trazendo esperança e transformação. Os profetas do Antigo Testamento também falaram sobre o reino de Deus. Isaías, por exemplo, descreveu um reino de paz e justiça, onde o lobo viverá com o cordeiro e onde não haverá mais violência ou opressão. Essas visões proféticas nos inspiram a trabalhar por um mundo melhor e a esperar com esperança o cumprimento das promessas de Deus.
A missão de Jesus foi trazer o reino de Deus à terra. Ele veio para buscar e salvar os perdidos, para curar os quebrantados de coração e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Sua vida e ministério foram uma demonstração do reino em ação. Quando seguimos seus passos, estamos continuando a obra do reino, levando a mensagem de esperança e salvação a todos os lugares. O apóstolo Paulo também falou sobre o reino de Deus em suas cartas. Ele encorajou os crentes a viverem de maneira digna do reino, a se afastarem das obras da carne e a abraçarem os frutos do Espírito. Paulo nos lembra que o reino de Deus não é apenas uma realidade futura, mas algo que deve impactar profundamente a maneira como vivemos hoje. A participação na ceia do Senhor é uma antecipação do reino de Deus. Jesus disse que não beberia do fruto da videira até que o fizesse no reino de Deus. Quando participamos da comunhão, estamos lembrando seu sacrifício e proclamando a esperança de sua volta. É um momento de reflexão e de renovação da nossa fé e esperança no reino. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor nos ensina sobre o valor inestimável do reino de Deus. Jesus nos convida a valorizar o reino acima de todas as coisas e a estar dispostos a sacrificar tudo para possuí-lo. Esta parábola nos desafia a avaliar nossas prioridades e a buscar o reino com todo o nosso coração. A ressurreição de Jesus é a garantia do reino de Deus. Sua vitória sobre a morte nos dá a certeza de que o reino já foi inaugurado e que um dia será plenamente estabelecido. A ressurreição nos dá esperança e coragem para viver com confiança, sabendo que o poder de Deus está operando em nós e através de nós. O Espírito Santo é dado a nós como um penhor do reino. Ele nos capacita a viver de acordo com os valores do reino e nos guia em nossa jornada de fé. O Espírito nos ajuda a entender as Escrituras, a orar e a servir. Ele é um presente que nos dá força e sabedoria para viver como cidadãos do reino de Deus. As bem-aventuranças nos mostram que o reino de Deus é para os humildes, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. Jesus inverte os valores do mundo e nos chama a seguir um caminho de humildade e serviço. As bem-aventuranças nos lembram que, no reino de Deus, os últimos serão os primeiros e os servos serão os maiores. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem de esperança e transformação. Ela nos chama a viver de maneira que reflete a justiça, a paz e o amor de Deus. Ao entendermos o reino de Deus como uma realidade presente e futura, somos desafiados a ser agentes de mudança, levando a boa nova a todos e vivendo como cidadãos do reino. O reino de Deus é uma promessa que nos dá esperança e um chamado que nos desafia a viver de maneira íntegra e compassiva. Ao refletirmos sobre o reino de Deus presente e futuro, somos inspirados a viver vidas que honrem a Deus e a buscar a justiça e a paz em tudo o que fazemos. Que possamos ser fiéis em nossa caminhada e que o reino de Deus seja uma realidade viva em nossas vidas.